Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan nessa segunda-feira para mais uma edição do programa. Temos dois Roberts hoje ou é um casal? Dois Roberts. É uma zona isso aqui. Tem dia que não vem ninguém, tem dia que vem dois, tem dia que vem três. Essa Paulinha eu vou te contar, viu? Muito bem, vamos começar com as ladies. Ladies always first. As mulheres sempre em primeiro lugar. É muito importante isso. Não é? Sim, com certeza. E mulher gosta de homem. Não é verdade? Bom, Tem umas claro. que não, né? Se for cantora de MPB. Muito bem. Minha querida Gleiciane Brasil Linhares. Ela é de São Paulo e ela é personal style. É isso? É mais ou menos. Na verdade, eu sou paraense, morei em Goiânia e agora que eu tô em São Paulo. Sou um pedaço de cada agora. Certo. E você Que escolhe apito. as roupas pra turma. É, Joelma. ainda não. Poxa, queria. Não vesti ela, mas já vesti muita gente, sim. Aqui em São Paulo e em Goiânia também. For example. Você falando conhece que- Calça Carlos? Ah, isso é. Carlos? Não. É, Não, Padrão. Levanta bumbum, você não calçado, sabe. Com certeza. Eu É. trabalhei 9 anos com calça jeans, então... assim. É Sim. isso aí. E temos também a presença do Matheus Roberto Vieira Lima, Caramba. de São José dos Campos. Gente fina. Você é o quê? Matheus Peitinho. Technical Team Lead, mas eu sou líder técnico, na O verdade. que é líder técnico? Eu sou Technical Team Lead de uma equipe de desenvolvimento, de um laboratório de inovação. Você usa aquela roupinha, os Que é pompons? isso? Não, Team Lead. Ah, que susto. Ah, ele é líder do time. Não. Sim, sou líder de um time técnico. Sim, Team Treta. Team Tem Teta. aquelas coisas modernas que não é bosta nenhuma. É, É um coach Nome em da nova inglês. geração. coaching. Eu sou líder técnico, enfim, de Motiva a de um turma? labora- Eu sou, na verdade, eu era Paulo desenvolvedor, Cintura de lá. acabei se tornando líder técnico. Hoje eu faço arquitetura de softwares e etc. Você não trabalha sabe. com informática. É, eu trabalho na DM Card, que é uma operadora de cartão de crédito, né? E fico lá eu sou de Recife, também que nem ela, mas eu moro em São José dos Campos, então sou outsider, né? Boa. É isso. Olha, Outsider. Inglês. Ele é coach. Não, coach não, pelo amor. É um cara moderno. Team É outro nível, coach Cara e moderno. outsider. Team leader. Team leader. Eu sou um team leader. Legal pôr no Facebook, eu sou. Team no Insta. leader. É a descrição no Instagram. Queria só falar também que, tipo, na minha equipe eu tenho algumas vagas abertas para Ó, desenvolvedor Ai, que bom. e DevOps, leva a para Sil. trabalhar lá Tô no Vale do precisando. Paraíba, quem quiser, Tá oferecendo emprego? oferecendo raro. emprego. E não é para mim, porque eu sou um Online funcionário aqui. da empresa. Então, atenção, você. O que o cara tem que ter? Qual é a especificação? Desenvolvimento Python, o cara tem que saber desenvolvedor Python. Python. Python, linguagem. Eu não precisa fazer piada agora. Então, calma. Deixa ele falar emprego, pô. Calma. Vamos ter calma, Zuzu. Eu vou ficar quieto. Vocês estão excitados. O que o ser humano precisa para trabalhar? Primeiro precisa ser profissional do quê? Bom, a gente precisa querer, ao menos, ser profissional na área de computação, né? Mas não Zé Mané. Se eu quiser ser... Ah, existe um teste técnico que eu passo, e se você conseguir fazer, a gente não Lógico que requer não. uma formação específica, né? Eu sou líder de um laboratório de inovação. Então a ideia é ter essa mente inovadora mesmo, a galera mais jovem, a galera... Pensar fora da caixa? Isso, é exatamente Então, isso é uma essa ideia. enganação. Qual caixa que tem que pensar? Não, basicamente, Isso é uma enganação. basicamente a gente faz serviços de inovação de pagamento, né? Assim, a empresa que eu trabalho, ela tem grandes... Ela é private label, O que então... é Python? Conhecer Python é uma linguagem de programação, de computação. computação. Isso. Aí O já cara não precisa passaria. isso, basicamente. É, ele precisa saber. Tá. E hoje em dia, por exemplo, algumas empresas que eu já trabalhei, até os analistas já sabiam Python para fazer um relatório, outro, enfim. Entendi. É algo específico mesmo. É algo específico. Então, para entrar em contato com você, Tem que entrar no LinkedIn da DM Card, que é a empresa que eu trabalho, e procura lá, tá nos últimos feeds lá, tem um vídeo meu chamando o pessoal, é bem legal. boa.
trabalhar no Vale do Paraíba, uma cidade... É o São Vale José do- dos É Campos. o Vale do Silício. São José dos Campos é uma das melhores cidades Tecnologia, do Brasil. né, Eu inovação. voltei pro Brasil Programa agora Pânico, e gerando tô empregos. apaixonado, assim. isso Tecnologia, é inovação. legal. Boa. Exatamente. Sensacional. Seja bem-vindo, meu querido Valeu. Matheus. É o Vale do Silício guardadas as devidas proporções. Não, só a semelhança é porque é Vale também. É. Vale do Paraíba. Muito bem, seja bem-vindo, cara. Valeu. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso Olha ela aí, ó. 16 toneladas. Muito bem. Vamos trabalhar? Quem você convidou, Couve? Muito bem. Hoje o fogo na Amazônia, Bolsonaro queimando tudo. Temos o ministro Ricardo Salles aqui, que vai falar pra gente sobre esse assunto, que foi a semana passada inteira e parece que não é aquilo que falavam que seria. Tem Não é? há controvérsias, que ficou escuro, E né? uma surpresa hoje pra vocês aqui no programa, certo? Surpresa. Já podemos anunciar ou não? Ai, que não. medo, hein? Por enquanto não. Não, mas anuncia, Suspense. pô. Temos a presença aqui. Oi? Podemos falar ou não? Não, eu não mando bosta nenhuma. Agora você não Eu não manda? vou falar. Se tem uma surpresa e você não fala qual É. gera uma curiosidade, então pelo menos dá uma dica. Não, porque não, daí é não vou dar ruim, dá uma surpresa muito alberta. Não, vou deixar sobre. Porra. Deixa no ar. Deixar no ar, né? É isso aí, Paim. Deixa no ar, igual a Curiosa. fumaça da É o Amazônia. concurso. É isso aí. Garota da laje. Do que? Da fumaça? Pô, temos que trazer Acabou a a irmã do André Marinho, que ela é um espetáculo de talento, a Julia Julia. Bay. Ela é Julia Bay. Temos a presença também do André Marinho e do Alba. Ó, puta dupla, meu. Não, uma dupla. Dupla Promete. É. Promete. Vocês acham que nós estamos Que a gente morrendo? brincou. Então é o seguinte, hoje, Marina Manteiga, você estudou? Estudei. É? É. Marina Google Marga veio- Notícias. Você ficou a Ai, noite ai. inteira no Google pra falar da queimada? Claro que não. Ela tá comentando a novela agora. A novela eu comento todo A dia. novela tá de... Pois não, Paulinha. Vai introduzir o tema, introduza, Marina. O tema? Não, é que ela quer que eu fale do Donald Trump, porque ele falou Não, sem que no sem Donald G7... Trump. Não, calma. Calma. Nós queremos saber o que realmente... Você sabe que agora nós temos um novo lema nesse programa. Trouxa sim, desonesto jamais. Boa. Sim. Nós não vamos nunca ser desonestos. Não, Nós podemos sei. ser tontos, os caras podem falar, nossa, cara como vocês burrado. são trouxa? Burro, trouxa, ignorante, besta que não sabe direito, certo? Certo. Só que desonesto jamais. Então a gente vai procurar onde está a honestidade no meio de tanta confusão. Entendi. Certo? Certo. Então, Mas eu ia dar uma informação completamente do diferente. Donald Trump. É. O que tem a ver o Donald Trump? Porque ele conversou com o Jair Bolsonaro e ele Olha ia só. conversar com o pessoal do G7, na qual ele tava em Cagando reunião. pro Brasil. Tá nada. Vocês que tá preocupado com a China, porra? Brazil. Brazil is truly a great, great country. And with JB, we're going to make Ô, Trump, the Americas Trump. great again. Pode ler o que ele falou aqui. Escuta o Trump aí. I have great respect for the fact that President Xi and his representatives want a calm resolution. I'm talking about China. China, you know China? Tá preocupado com a So China? impressed they're willing to come out and state the facts so accurately. This is why he's a great leader and representing a great country. Talks are continuing. So China is a huge subject, Emilio. Marina, O cara não tá preocupado com a Marina Amazônia, Barra. ele quer saber Não, da ele- taxa eles na China. conversaram. Ele, Eu Leonardo sei DiCaprio. onde. Tá falando com a China, amiga. Ele tá Eu falando sei, com a China. mas eles vão Ele mandar tá com uma- 90 milhões pra Não gente. manda nada, não I vai Vamos mandar sim, nada. tá? $1 million. O cara tá fazendo um muro lá com os 91 million. mexicanos. Ele quer distância do brasileiro. Ele Pra ele, brasileiro é mexicano também. Mas ele falou com o Bolsonaro. É, o Bolsonaro Just tá melhor spoke. amigo dele. Deixa eu Aqui, ó. Melhor amigo dele. I love Marina Butter. You're tremendous. But take a look. I just sent a tweet to President Bolsonaro which said, just spoke with President Jair Bolsonaro of Brazil.
our future trade prospects are very, very exciting. Aham. And our relationship is strong, perhaps stronger than ever before. I aí. told him the United States can't help with the Amazon rainforest. We stand ready to assist. So, Marina Butter, you're quite right. Ok. Os ouvintes que não fizeram fisk já estão boiando. Muito Eu entendi bem. tudo. É isso aí. Muito bem. Então, hoje, presença do Trump. Internacional. O Trump vai Donald estar Trump. frente a frente com o Ricardo Salles Vai. aqui na programação da Jovem Pan. Caetano também. As mulheres da lentilha, Fazer um milkshake. elas são tão belas. Vou comer suas panelas. Os ouvintes é mala, Vou bater com na bengala. já está na hora do programa começar. Da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje um convidado de altíssima categoria nesse programa. Ele que está tomando algumas vaias que eu vi ontem no Fantástico, tomando uns vaião. Ele que agora está com esse pepino da Amazônia, mas veio bater um papo aqui com a gente. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar no @Programa Pânico. A nossa hashtag hoje é Ministro no Pânico. E nós temos aqui, senhoras e senhores, o nosso ministro do Meio Ambiente. Aqui está Ricardo Salles. Uma salva de palmas. Aê, lindo! Muito bem. Tudo bem, ministro? Tudo bem, você? Tá bem tranquilo. Eu sinto tranquilidade assim no Sussa. seu... Tá sussa. Sussa nem tanto, mas vamos tentar. Hã? trabalhar. Quais são as últimas novidades aí do... Acabamos de receber uma oferta de 20 milhões de dólares do G7 para a gente ajudar no combate lá ao problema das queimadas na Amazônia. Muito bem-vindo. Vamos receber o dinheiro, vamos ver se chega rápido a ponto de pegar o período realmente das queimadas e vamos trabalhando. O presidente Bolsonaro assinou o decreto de GLO, Garantia da Lei da Ordem Ambiental, na sexta-feira, colocou toda a estrutura do governo, os 44 mil militares, aviões, equipe, treinamento, tudo que nós temos para o combate a essas queimadas lá na Amazônia e já está surtindo efeito, já está reduzindo bastante os focos de incêndio. Felizmente, com Bolsonaro tem sorte, pessoas de bem têm sorte na vida. Começou a chover em vários lugares da Amazônia também para ajudar, estava muito seco, estava quente. Então, enfim, vamos ver os resultados disso daí. Ministro, Emílio tem uma pergunta. Porque, Emílio? Assim, pra você. Pra mim? Você vai fazer uma pergunta pra mim? Não tenho interesse. Tá. Tenho interesse em fazer pergunta para o ministro. Ricardo, primeiro eu queria agradecer muito de você estar aqui. Sei que sua agenda é uma loucura e é muito bacana a gente estar aqui com você nesse momento. Vários artistas têm publicado posts, vamos salvar a Amazônia, enfim, e aí eu fui ler os comentários, né? E várias pessoas estão em sua defesa ou do governo, falando que isso, na verdade, sempre aconteceu. Que esse período, principalmente, é um período de seca, que qualquer cigarro ali, enfim, pode acontecer, e que teriam interesses por trás também. Ou de ONGs que deixaram de receber o dinheiro, ou do próprio MST, ou de agricultores que fazem isso, né? Os índios já faziam isso. A pergunta é... A pergunta é... Que oração. O que é sério? Ai, gente, é sério, para, você é bobo. Desculpa, ministro. De fato, isso acontece há muitas e muitas décadas. O que aconteceu de especial esse ano? Bom, primeira coisa, as queimadas são uma questão de clima, cultural e de criminalidade, ou seja, coisas indevidas. É uma mistura de tudo isso. Não tem um fator específico que você diga, olha, tá queimando por causa disso, é o agricultor, é o sujeito lá, o criminoso, é a ONG, é só o clima. É uma mistura de vários fatores. E você precisar qual é o que está preponderando mais, é uma atividade que o governo precisa fazer. Inclusive, ontem, diante dessas diversas hipóteses de quem estava sendo, vamos dizer assim, o precursor ou aqueles que estão pondo fogo criminosamente, o presidente, de maneira muito contundente, assinou um despacho, uma ordem ao Ministério da Justiça para instaurar, via Polícia Federal, o inquérito para averiguar as responsabilidades. Ou seja, não interessa quem é que está colocando fogo.
Quem estiver colocando fogo e for pego, é criminoso, vai preso, acabou. Então, inclusive, para levantar que história é essa de grupo de WhatsApp de Dia do Fogo, que foi criticado e foi justificadamente criticado, dizendo que houve um grupo que teria se articulado no WhatsApp, etc., para praticar o fogo. A Polícia Federal está entrando nessa investigação e quem for identificado como culpado ou envolvido vai ser punido, não interessa quem seja. Não é uma questão de coloração partidária, atividade, tipo de... Não interessa. Quem praticou o crime tem que ser punido. Agora, todo ano queima nesse período. Os anos estiagem. É o ano... período de estiagem. Exato, quando está mais seco, está mais quente, queima mais. Nos anos que tem mais chuva, queima menos. Então, quando você pega o gráfico das queimadas na região norte, ao longo dos últimos 15 anos, você vê que a média histórica não varia muito. Porque nos anos que choveu mais, queimou menos. Nos anos que choveu menos, como esse, mais quente, mais seco, etc., queima mais. Tem um fator técnico importante. Quando os anos anteriores têm mais chuva, que foi o que aconteceu em 2017 e 2018, 16 queimou muito. Depois, em 17 e 18, queimou pouco, mais úmido, etc., fica o chamado material, aquela material orgânico, né? Sobra de galhos, árvores, folhas. Então você vai acumulando. Esse é um material de alta combustão, que ele está lá, ele não queimou nos anos anteriores. Então, quando queima, esse material que está lá na floresta, etc., na beira, junto às áreas de expansão de agro e tudo, esse material queima muito rápido, porque ele está acumulado, no caso concreto, está acumulado por 2 anos onde houve menos queima. Então é por isso que o índice, inclusive, quando você olha 2018, pouca queima, muito úmido, olha para 2019, bem seco, calor e muita queima, o percentual de um ano para o outro, alguém citou, acho que 84%, esse percentual é completamente explicado por essas questões. Choveu muito ano passado, choveu pouco esse ano, bastante material orgânico em solo, queimou rápido, expandiu queimada, é isso que está acontecendo. E a resposta rápida do governo vai por fim isso daí e felizmente está chovendo também. Muito Dois bem. senadores pediram seu impeachment, né? Aí ficou toda essa história, todo mundo precisa de um alvo, precisa de um culpado. Por que os caras pediram o seu impeachment falando que você tem culpa na relação da Amazônia? A culpa é deles, porque eles ficaram 20 anos no poder e não resolveram o problema da Amazônia. Aliás, o Lula era presidente, a Marina Silva era ministra, o governador do estado do Acre, que é ali os Viana, ou também o Randolph, que é do Amapá, toda essa turma aí tava lá com a faca e o queijo na mão, a caneta, tinham tudo. Gastaram dinheiro em um monte de bobagem que não servem pra nada, quebraram o país, uma ineficiência danada, corrupção de tudo quanto é jeito. Aí agora a culpa do governo Bolsonaro vai arranjar outra desculpa. Não vem não, hein, ministro? Assume seus BOs. Não vem não. Felipe Moura Brasil, estamos sabe. aqui recebendo esta voz de categoria aqui da Nosso programação Jack Johnson da Jovem Pan. Exatamente. Muito obrigado. Felipe, por favor. Eu queria associar esses dois assuntos. O senhor está falando aí dos hábitos culturais e o Zuckerman tocou na questão da responsabilidade. Eu estava lendo uma nota técnica de pesquisadores do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e da Universidade Federal do Acre, que mostra que o recente aumento no número de queimadas na Amazônia está diretamente relacionado ao desmatamento. Aí tem uma declaração do climatologista Carlos Nobre, que eu acho que resume bem o caso. Abro aspas aqui para ele. A dinâmica é a seguinte: derrubar a floresta, esperar alguns meses para ela secar e aí atear fogo. Se você tenta botar fogo no dia seguinte, não vai queimar, pois a vegetação estará molhada. Espera-se uns 2 meses e aí põe fogo. E sempre, em todos os anos, agosto e setembro, são os meses com o maior número de queimadas. Como nesse ano todos os indicadores, aí ele cita aí os indicadores do SAD, do Amazon, do DETER, né, de alerta de desmatamento, do INPE, foram de aumento do desmatamento, era de se esperar o aumento da queimada. Ele concluiu o doutorado aí no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, no MIT. É o seguinte, se havia então já o aumento do desmatamento e era de se esperar o aumento da queimada, e se os anos anteriores, como o senhor diz, foram anos de maior chuva e agora havia mais seca, quer dizer, havia todo um contexto em que poderiam ser tomadas medidas preventivas para que não acontecessem tantas queimadas assim, porque fica essa discussão de responsabilidade e eu queria que o senhor dissesse qual é a responsabilidade do governo federal nessas atitudes preventivas. Calcular o risco. Exato. Não, o raciocínio está totalmente correto. O que você relatou aqui, dito pelo Carlos Nobre, então, não tem nada a reparar disso daí. A questão é a seguinte: grande parte das queimadas que nós estamos verificando, elas ocorreram ou em áreas privadas ou em áreas devolutas, tá? Ou seja, áreas que não são nem unidade de conservação, nem terra indígena, nem assentamentos agrícolas do INCRA.
Essas são as áreas de competência federal. Tá? O governo federal tem que atuar nessas áreas. Nas demais, quem atua são os governos estaduais. Então, se alguém não fez algum trabalho, foram os governos estaduais. Mas também não dá para culpar os governos estaduais. Porque o que acontece? Como o fenômeno já é conhecido, e o próprio Carlos Nobre reconheceu que todos os anos isso aconteceu, e não reconhecer isso é dizer o seguinte, todos os anos, então, em que houve queimada, a culpa foi de quem se omitiu. Não, isso é um fenômeno que acontece. Com maior intensidade ano seco, menor intensidade no período mais úmido, o fato é que acontece. Há medidas preventivas contra fogo, aceros, enfim, limpeza de áreas que podem ser feitas, sem dúvida, mas elas não zeram o risco. Esse é o primeiro pressuposto que precisa ficar claro. Segundo, os estados, tanto quanto o governo federal, têm problemas de logística também para cuidar. Nós estamos falando de uma área, ninguém está falando aqui de cuidar para não ter fogo na Praça Buenos Aires, aqui de um quarteirão. Estamos falando de 5 milhões de quilômetros quadrados. Estamos falando de uma área equivalente a 48 países europeus juntos. Então não é assim tão fácil falar e fazer a uma longa distância. A Amazônia é 40% do Brasil, né? Muito grande. É uma área gigantesca. Só para explicar aqui, o que ele estava querendo dizer é que quem quer limpar um trecho de floresta costuma primeiro derrubar a mata e depois de alguns meses atear fogo no local. É um hábito. Sim, está correto. A descrição que o Carlos Nobre deu é como acontece a dinâmica do desmatamento da Amazônia. A dinâmica é para ampliar a área de pastagem, é para tentar... Tem também o roubo seletivo, né? Aquelas madeiras de maior valor agregado, a turma vai lá, corta e retira. Agora, isso acontece, não pode tirar isso do horizonte. Ninguém está querendo se eximir de responsabilidade nenhuma. É simplesmente colocar as coisas no seu devido lugar. Isso acontece na Amazônia há 20, 30 anos. Os garimpos ilegais da Amazônia estavam lá antes do dia 1º de janeiro de 2019. Ou a gente vivia num lugar impecável, praticamente um paraíso, e do dia 1º de janeiro virou um inferno. Não. É mentira isso. Então, os garimpos ilegais estavam lá, o pessoal que faz roubo de madeira, que faz atividades ilegais de floresta estavam lá também, os desmatadores. Aliás, ontem eu postei uma foto de 2005, quando a ministra do Meio Ambiente era Marina Silva, capa da Veja, petistas são pegos recebendo propina para tirar madeira da floresta. Não fale assim de mim. É essa. Não fale assim, estava lá. Tirando o látex da borracha dos borracheiros. Quem tinha que fiscalizar, Ricardo. Quem tinha que fiscalizar muitas vezes. Não vou admitir esse. Quem tinha que fiscalizar. Mas quem tinha que fiscalizar muitas vezes está envolvido nisso. Não é? Tá cheio. O crime não graça assim. Todo mundo contra e de repente tem um monte de fatores envolvidos, entendeu? E como que vai fiscalizar? Mas, por exemplo, assim, essa revolta que a gente vê agora é porque vocês tiraram dinheiro de algumas pessoas? Não, eu acho que há repercussões. Porque assim, virou uma coisa mundial. Não. E mundialmente falando, parece que, né, eu entendo assim, nunca aconteceu isso na Amazônia, foi só agora, a partir do dia 1º de janeiro, o governo Bolsonaro. Então, me parece um pouco estranho, sabe? Porque só estão te atacando. Os outros ministros do meio ambiente não foram atacados dessa forma, os outros governos também não. Veja, o tema ambiental é extremamente importante para o mundo todo e para o Brasil também. Isso é uma questão inegável. Né? É algo a ser preservado, cuidado, mas com racionalidade. Saber que é fundamental para a manutenção do meio ambiente você ter desenvolvimento econômico. Pior vetor de desrespeito ambiental é a pobreza, é a miséria. Aliás, é o que acontece na região da Amazônia. Você tem o lugar mais rico do Brasil em termos de recursos naturais, com a população mais pobre. Os piores índices de desenvolvimento humano, IDH, do Brasil estão na Amazônia. Falta de saneamento, falta de lixo, saúde ruim, transporte ruim, educação ruim. Ou seja, o cara tá lá vendo aquela riqueza toda, a história da biodiversidade, bioeconomia, o potencial dessa Amazônia moderna e que precisa ser bem cuidado, precisa ser desenvolvido. A pessoa tá lá vendo tudo isso e não tem nenhuma atividade econômica. O que eles propõem? Pegar os 20 milhões de brasileiros e trazer para morar na casa dos artistas, no Leblon e Ipanema? Se eles toparem isso daí, tá resolvido. Mas você tá colocando uma coisa que é bem complicada, porque esse pós-verdade, esse fake news, uma hora o Bolsonaro posta um vídeo lá que é da Noruega e é errado, o Macron coloca uma foto que não é verdadeira, e isso daí confunde todo mundo, né? Porque cada um dá o pitaco. Quanto dificulta teu trabalho para orientar o que é o certo, qual é a verdade? Veja, é difícil você lidar numa área em que a maioria das opiniões são baseadas em emoções, não em razão.
Sim. E você tem que trazer razão para uma discussão não ficar excessivamente emocional. Que o tema é emocional, que o tema desperta paixões e de maneira compreensível. Ok, mas um pouco de racionalidade, de bom senso, de equilíbrio tem que ter. Porque senão vira Dos dois lados, né? Não, Esse dos dinheiro dois da lados, Dinamarca de é todo verdade mundo. que eles não vão colocar o dinheiro, vão comprar mais caro, tem toda essa história aí. Isso é fake news? Dinheiro do quê? Não iam investir dinheiro também lá de fora da Dinamarca, falando que os caras não vão mais colocar grana? não. Isso é o Fundo Amazônia. É Noruega e Alemanha. Noruega. O que aconteceu? O fundo está em discussão. Como é que nós vamos cuidar desse fundo? Tá? A regra própria do fundo, a regra de governança, de aplicação, enfim, de gestão do fundo, a regra está em rediscussão entre nós, o governo da Alemanha e o governo da Noruega. Então é absolutamente normal, num período em que as regras estão em discussão, que os doadores, Alemanha e Noruega, digam, olha, eu vou aguardar para ver que regras que vão ser as aplicáveis para decidir se eu mantenho ou não os recursos que eu ia destinar. Portanto, não é que foram cancelados, eles foram suspensos. Aliás, eles próprios, os dois governos, disseram a palavra suspenso. Quem falou cancelado, a turma da imprensa que gosta, às vezes, de algumas pessoas da imprensa, de botar linha na fogueira. Né? Então, agora, o fato é, eles disseram, enquanto as regras não estiverem claras, vamos aguardar. E nós estamos discutindo, eu inclusive ontem falei por mensagem com o ministro da Economia da Alemanha, com o embaixador da Alemanha aqui, falei semana passada com o embaixador da Noruega. Nós estamos conversando para ver qual é a regra aplicável. Nós temos uma posição, parte dela negociável, parte não. Eles também têm posições, parte negociável, parte não. E nós vamos encontrar qual é o meio do caminho que agrade aos dois. Ô, ministro, mas então tudo acaba ficando numa retórica, né? Retórica é o papinho, sabe? Papinho do Macron, papinho do Bolsonaro. São falastrões. São muito falastrões. Tite, fala muito. Leonardo DiCaprio acabou de doar 5 milhões de dólares. Tudo falastrão. Não é nada. O que acontece? O cara, ele pega, no final, eles se acertam. No final, eles sabem tecnicamente, porque eles têm as informações. Só que nós, afegão médio, pobres mortais, agora temos um novo lema neste programa. Trouxa sim, desonesto jamais. A gente... é trouxa. Sim. Trouxa sim, sempre. Burro, não sabe, ignorante, pode chamar o que quiser. Mas não vamos ser desonestos. A gente cai nesse jogo e fica desesperado. Porque a gente tem a noção que as pessoas, elas ficam desinformadas. Agora, a gente não sabe se isso vai ser pro resto da vida. Espero que não. Espero que em algum momento se resolva, porque são coisas muito técnicas. É lógico que a gente teve, nesse momento, um enfrentamento de política antiga, principalmente na política ambiental. A vida inteira a gente veio aprendendo e está na nossa cabeça do meio ambiente, que o homem vai destruir, que daqui 20 anos vai acabar o mundo, que vai virar uma desgraça, que o mundo vai acabar não sei o que e tal. A gente tem isso, então a gente quer proteger essas coisas. Só que o que a gente entende disso aí? Existem grandes interesses por trás. Aí entra o trouxa. Mas a gente não pode ser desonesto com o público, né? Encobertar uma coisa, o negócio... Né? Esse é que é o problema. O problema é a gente saber onde é que está a razão nessa briga de narrativas do Macron, do Trump. Qual o interesse se eu do puder, Macron então, na Amazônia? Não, se eu puder, tá brincando, o Macron, Eu queria saber, Você gente. tá Desculpa, brincando. ele o Macron, fica ele tá com um problema Eu queria- na França. Então, eu Pera aí, queria pô. saber do ministro, porque eu Por não favor, consegui Felipe, entender. Deixa o Felipe, que o Felipe sabe tudo. Manja mais que O que nós. você acha, Pode Felipe? explicar. Porque no final a gente fica preocupado, né? A gente, a galera que tá Vai ter ouvindo mais ar. e não sei o quê, porque a gente não A Anitta sabe falou que direito. não vai ter mais ar. Tem muita histeria em relação a esse tema ambiental há muito tempo, muito antes dessa polêmica específica, e essa polêmica foi bastante emblemática de toda essa histeria. O Bolsonaro, é claro, o núcleo político do governo muitas vezes reage com o fígado, agora foi provocado pelo Emmanuel Macron, e disse que ele mentiu, usou uma foto, como o Daniel Zuckerman lembrou, que é antiga, para falar da queimada de agora, e tudo isso acaba embaçando um pouco o debate. Por isso que a gente precisa fazer o exercício de trazer o debate para o chão com mais pragmatismo, e é isso que se espera agora. Eu acho que essa decisão de hoje do G7, que o Ricardo Salles citou, já está trazendo o debate um pouco mais para o chão para medidas efetivas, assim como o Sérgio Moro falar no envio da Força Nacional, outras medidas de contenção dessas queimadas e até do desmatamento ilegal. Até o Ricardo Salles faz uma distinção que é muito importante do desmatamento legal e ilegal. Depois eu queria que ele falasse sobre esse assunto. Mas eu queria voltar um pouquinho, se me permite, Emílio, que o ministro falou da responsabilidade dos estados, até eximindo, falando que
incêndios criminosos, que muitas vezes é preciso ver quem foi o culpado e tal, não dá para prevenir tudo. Mas há alegação também de déficit orçamentário dos estados. É isso que os senhores do governo estão ouvindo? E o senhor também, outro ponto que eu queria abordar, o senhor falou da imensidão, da magnitude da Amazônia, que é o mesmo problema que a gente tem para vigiar a fronteira, por exemplo, do Brasil. Então fica sempre também como solução o uso da tecnologia. Porque já que a área é tão grande, é preciso também um aparato tecnológico para que haja essa vigilância. Então, queria que o senhor abordasse essas duas questões, dos estados em relação ao orçamento e da tecnologia para tentar evitar com que haja mais desmatamentos e queimadas. Verdade é que o Brasil, todos os estados e o governo federal estão quebrados. Do ponto de vista orçamentário, você tem mais despesa do que receita praticamente. Então, você tem que fazer mágica para poder conseguir gastar em despesas discricionárias e não consumir todo o orçamento dos órgãos federativos, do governo federal, etc., em despesas vinculadas, aquelas obrigatórias, folha de pagamento e tal. A turma inchou tanto a máquina, o governo cresceu demais, acharam que governo é solução, quando na verdade governo em geral é problema, que você tem uma despesa muito elevada e sobra pouca gordura para fazer política pública. Isso é um fato, não adianta negar. É um fato no governo federal e é um fato nos estados. Então, esse é o grande problema. Graças ao déficit orçamentário, tem restrições de equipamentos, de pessoas, de verba para aplicar. E esse déficit vai sendo agravado quando quem está pilotando o órgão público, ainda por cima, é mau gestor. Que já é difícil cuidar com dinheiro farto, mais difícil cuidar ainda quando o dinheiro é escasso e a pessoa gere mal o dinheiro. Então, esse é o primeiro requisito, o primeiro pressuposto dessa análise. Segundo, o uso da tecnologia. Essa foi a grande discussão da história do monitoramento. Aliás, está sendo. Tem um grupinho aí que não quer, por interesses que até agora a gente não entendeu. O que está por trás disso? Tem um grupinho que não quer que o governo federal contrate imagens de alta resolução em tempo real para contribuir com o monitoramento diário da Amazônia. E ficam dizendo o seguinte, não, isso é bobagem. Mas não por tem... quê, ministro? Eu acho que Fala aí, pô. Eu vejo algumas razões. Fala aí. Eu vejo algumas hipóteses, são hipóteses. Né? Uma das hipóteses, primeira hipótese foi confessada pelo presidente do INPE, quando na entrevista que fez comigo num canal de televisão, em que ele disse, não, mas eu sou contra essa história de fazer coisa com americano. O sujeito tem a mentalidade dos anos 70, anti-americanista, ufanista, nacionalista, uma visão completamente equivocada. Quer dizer, nós temos que ter o melhor equipamento, a melhor tecnologia, o melhor produto, não importa quem fabrica. Desde que a gente possa usar, caiba no recurso orçamentário e a gente dê o emprego adequado àquela tecnologia, não interessa se ela é nacional ou se ela é estrangeira. Se for nacional, excelente, sinal que nós estamos trazendo conhecimento para cá, pesquisa e desenvolvimento, é muito bom. Agora, enquanto não tem isso, você não usar o estrangeiro só porque o nacional tem que ser valorizado, isso é conversa mole. Você pega aquelas plataformas, navio, tudo que se fez, Sete Brasil, tudo isso, todo esse discurso nacionalista gerou grandes gargalos, grandes distorções de eficiência, grandes barbaridades de desperdício de dinheiro público e falta de oportunidade. Então nós temos que usar o que tem de melhor e o que está disponível agora. E isso é o sistema moderno que nós estamos querendo usar de monitoramento, isso chama sensoriamento remoto por satélite, imagens diárias, alta resolução, 3 metros, enfim. Agora, é isso que tem que defender. E depende de quem para isso ser usado? Não, dinheiro, filho. Não, nós já conseguimos dinheiro. 90 o problema é que apesar de nós já termos 20 dinheiro, milhões? Não, 5 milhões. Peraí, calma. 20 milhões não é nada, pô. Mas não comprar um sapato da Marina aí. Mano. Você tá falando que não por um tá Não é nada. É Mas tem milho. todo o G7 interesse, deu né? 20 milhões. É que vazou o vídeo, né, lá do Macron junto com a América falando que vai ajudar. E o Trump mandou um tweet também falando que vai ajudar. A gente sabe que não tem almoço grátis. Quem for ajudar, a gente vai ter que pagar alguma coisa There's na no volta. such thing Não é, as a Trump? free lunch. No such Pois thing não, Trump. as a free lunch. Ministro Salles. Não tem. Great to see you over here. What the hell are we gonna do with that little Frenchman? Macron. Vai pro What's Trump up ou with pro him? Macron? Quem que What's vocês up vão? with Tell him to go away. Have enough of Macron first. Enough of Macron. Enough. Não, mas I todo agree. mundo quer I ajudar agree. porque tem um interesse mesmo, né? E aí, vamos pegar um fundo de todos? Qual que é a estratégia sua? Não, Internacional. Eu né? acho que há uma distinção entre aceitar ajuda. Ajuda é super bem-vinda, financeira, equipamentos, etc. A outra forma, que essa sim é diferente, é você aceitar uma ajuda condicionada, direcionada. Ou seja, olha, eu te ajudo, mas é fazer o que eu quero. Aí não. Aí não. O Brasil é um país autônomo, um país soberano. Se quiserem nos ajudar e para que a gente dê mais reforço orçamentário ou de equipamento
para as medidas que o Brasil entende que são as adequadas, muito bem-vindo. Agora, receber coisa condicionada, olha, eu te dou, mas você tem que usar assim, tem que ser em tal política. Não. Aí não. Mas você teve uma conversa com a Alemanha, o que eles estão pedindo em troca? Porque você está falando isso, qual que é o meio, o que eles querem? Não, nesse caso específico da ajuda das queimadas, nós ainda não nos falamos. A informação que eu tenho é aquela conversada em nível de chefes de Estado, que um prometeu ajuda, o G7 prometeu ajuda, nós estamos respondendo, o presidente também, que é bem-vindo, etc., desde que isso venha sem condições. Nós tivemos recursos estrangeiros vindo para o Brasil ao longo de muito tempo, ele já vinha carimbado. Quer dizer, você fazer a cara de quem está recebendo o recurso, só que ele já vinha escrito assim, tanto de dinheiro para o Brasil, desde que entregue a fulano, desde que contrate a ONG tal, desde que gaste na política pública tal. Não, isso não. Isso era aqueles 4 bis que eles mandavam para as ONGs? A grande discussão nossa, são várias fontes, mas vou citar o exemplo do Fundo Amazônia, que foi a maior polêmica. O Fundo Amazônia, como é que vocês chamam o Fundo Amazônia? Não é doação? Certo? Então, uma doação ao Brasil, enquanto país, administrada pelo BNDES, que é um banco público brasileiro, portanto, que pertence ao Brasil. Você faz a doação, quem que vai gerir o dinheiro? É o Brasil. Claro. Você não pode ter uma doação escrita assim, olha, eu te dou, mas o projeto que eu quero que você ponha é esse aqui. A política pública que eu quero que você faça é essa daqui. Ok, você dá uma sugestão, haver um diálogo, que é o que nós estamos restabelecendo, para que eles também colaborem com ideias, é muito bem-vindo. Agora, essa coisa pré-determinada, ordenada, isso nós não podemos aceitar. Porque quem escolheu o norte do Brasil, qual é a direção que o brasileiro tem que dar para a sua política pública, foi a população nas eleições de 2018. Aliás, quando falam, Emílio, a sociedade civil, as ONGs representam a sociedade civil, não representam nada. Porque nós aqui somos 10 pessoas. Se nós fundarmos uma ONG, nós representamos a nós mesmos. Claro. Essa história de representar a sociedade civil é do presidente da República, que teve 58 milhões de votos, dos deputados que estão lá na Câmara dos Deputados, dos senadores, do governador de estado e assim sucessivamente. As ONGs têm boas ideias, muitas delas, têm bons projetos, representam pensamentos ou até escolhas de desenvolvimento importantes, mas não podem se arrogar esse direito acima do bem e do mal de dizer, não, se veio deles, só pode ser bem intencionado, não tem nenhum interesse por trás, chancela de bom mocismo sempre. Não pode, não é assim que funciona. Então, mas o Ricardo, mas não mexeu num vespeiro? Porque, por exemplo, vamos pensar, a gente sempre ouviu a Marina vir aqui falar, os índios, a natureza. A natureza é intocada, é meio um deus pra gente. Pra mim, pelo menos. Eu não quero que o mundo acabe queimando Bolsonaro, queimando a Amazônia. Ninguém quer. Nem nós, nem o Macron, ninguém quer isso, porque a gente tem muito medo disso. Só que vocês foram mexer nas políticas, como que era, o que vocês vão mexer no negócio? Porque entrou agrotóxico no meio, entrou um monte de coisa. Por exemplo, hoje eu tenho uma área. Me parece que o Brasil tem 70% intocável e 30% agricultável. É isso mesmo ou tem alguma mentira? Tô sendo trouxa ou desonesto em passar essa informação? O que eu ouvi dizer é que 70% do Brasil é intocável e 30% é agricultável. Nem trouxa, nem desonesto. É claro que os números... Um dos dois tem que ser. Não tá. Um dos dois tem que ser ministro. Nenhuma das duas. Pelo seguinte, os números, é claro que o número sempre, se você muda um pouco a forma de ler os números, você pode dar uma interpretação diferente. Mas, números gerais, 60% da vegetação nativa brasileira é conservada. O que é vegetação nativa? São as vegetações, são os diversos biomas. Então, não é que tem 60% de floresta. Nós temos 60 e poucos, depende do grau da técnica que se use, de matas de vegetação nativa. Então, uma parte é pampa, lá no sul, uma parte é Mata Atlântica, que sofreu muito, Pantanal e floresta, cerrado, etc. Muito bem. Além disso, nós temos um código florestal no Brasil em que 20% das propriedades daqui do sul, da Mata Atlântica, não podem ser mexidas. 20% da propriedade. 35% no Cerrado, 80% no bioma Amazônia. Ou seja, nenhum país do mundo vai falar para um americano que 80% da propriedade dele ele não pode mexer. Então, beleza. Eu tenho uma fazenda em Tocantins. Maravilhosa. Produzo gado. 80% tem que ser natureza e 20% pastagem? É isso? Na parte... É que lá é Cerrado Amazônia. Então lá é 35%. Então 35% da sua propriedade de Cerrado
não pode mexer. Você pode mexer nos outros 65. Essa é a regra do Código Florestal. Entendi. Que é um bom código, Só uma que boa aí norma. os caras dão tomé e vão queimando. Porque não tem fiscalização. Aí falta Veja só a diferença, e o Felipe tocou nesse ponto aqui. Qual é a diferença do desmatamento ilegal para o desmatamento legal? Tá? Alguns grupos, inclusive no exterior, sobretudo na Europa, não concebem a ideia, ou fingem que não concebem a ideia, de haver desmatamento legal. O que é o desmatamento legal? É justamente aquele percentual da sua propriedade que a lei brasileira, que já é bastante restritiva, que é o Código Florestal, fala para você, Emílio, você tem uma propriedade aqui, 80% você não pode pôr a mão. Aliás, se alguém puser a mão, a responsabilidade é sua. Nos 20% remanescentes, é o teu direito de produzir, direito de fazer a plantação, etc, etc. 20%, tá? Então, você pedir a supressão de vegetação para aqueles 20%, e você pede no órgão estadual, são os estados que analisam os pedidos estaduais, as licenças de supressão. Você pedir a licença, você está seguindo a legalidade. Aí você tem que plantar em outro lugar. Tipo uma árvore na minha casa, tinha uma árvore que estava bichada. Eu fui na prefeitura... Compensação. Isso, aí o cara falou, você tem que... Puta, custou 800 pau de árvore em outros lugares. Ainda achei que o cara... É mais ou menos isso. Não, esse percentual que você tem direito a usar é teu, é da sua propriedade. Ou então a gente fala de uma vez, se você não pode mexer em nada, vamos falar, ó, aqui virou Cuba, pronto, você tem uma propriedade, mas você não pode fazer nada com ela. Não, sem Cuba. Não, tá errado. Tá errado. Sem mexer com o barba. Mas Deixa ele o barba colocou lá. veneno na árvore que eu Não, sei. não. Ficou assim. Então, quer dizer, veneno. essa é a treta? Essa é a treta que o Bolsonaro fala. O teu cara. Não, esse é o Lula. Né? Break. Não, tá Tá ok. ok. Tá ok. Não, Não podemos ser xiita também, tá ok? Não Mas podemos aí, ser xiita quando também, o presidente tá ok? tem vários relatos no Brasil inteiro, mas na região norte isso é mais comum, de pessoas que pediram dentro do percentual que a lei os permite do Código Florestal e ainda assim, seguindo a lei, nunca tiveram uma licença. Então você imagina, o cara tá lá, tem uma propriedade, não importa onde. O cara tá lá, pede a licença no órgão estadual para fazer aquilo que a lei autoriza. Não tá pedindo nada demais. Ele pede autorização, o órgão de meio ambiente estadual faz de conta que não recebeu a autorização. Pede de novo, não responde. O cara tá 3, 4 anos tentando fazer a coisa direito. Ou seja, você tá jogando o cara pra ilegalidade. O cara chega uma bela hora e fala assim, porra, eu tô aqui esperando faz 4 anos uma licença. Eu vou trabalhar. E aí, essa é a diferença do cara, por exemplo, a gente fala tecnicamente, a diferença do ilegal para o irregular. Esse é o cara que ele tá irregular, porque ele fez o que a lei, em tese, lhe permite, mas ele não tinha licença. Ele não tinha licença porque ele não pediu, ou ele pediu e a turma fez de conta que ele não pediu e foi empurrando ele com a barriga. Então, esses são os detalhes importantes do mundo real. Senão fica parecendo que todo mundo que quer produzir é bandido, todo mundo que quer fazer alguma coisa é bandido, e o único detentor da moralidade, da ética, da virtude é o ongueiro que protestou e tal. Sou eu, ministro. O seu estado, eu queria falar pra Não, senhora, fala o seu assim estado é uma miséria. Você foi ministro do meio ambiente, o PT governando o país, todo mundo alinhado. Eu fui no Acre, uma vergonha, não tem saneamento nem na Pera lá um capital. pouquinho, você, ministro. Você merece ir pro Ciro. olho da rua. Que é isso, Ciro? Que é Fazer isso? essa baboseira toda aí, pera lá um pouquinho. No próximo bloco... Ciro, o encontro do Ciro. No próximo bloco, Tá Ciro Gomes. puto com o Bolsonaro. Tá bravo com o Tá Bolsonaro. bravo com o Bolsonaro, Ciro? Tá bravo. Isso aí é um crápula de marca maior, pelo amor de Deus. Sério? Daqui a pouquinho a gente volta. Mande a sua pergunta. O Salles no Depois... Pânico. É Salles ou é ministro? É no Salles. Pânico? Toda hora você muda. Com 2 L. É pra mostrar quem Depois manda uma no pergunta tão do bravo. Caetano Veloso Caetano pra Veloso. você. É. Caetano fez uma música pra você, você viu, não? Caetano Veloso fez... Eu faço uma pra ele. Caetano Veloso fez uma canção Chama do Sozinho. Leãozinho. O que o senhor fez foi completamente impensável. Muito bem. Eu vou conversar com o senhor depois. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Mande sua pergunta. O Ricardo Salles, o ministro, está aqui no Pânico hoje respondendo você. Já já a gente volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre, muita audiência, muita gente descendo o pau no ministro. Temos aqui o Ricardo Salles hoje, que está conversando com a gente. E estamos falando de toda essa treta de Amazônia, de meio ambiente e tal. Muita gente defendendo E também, vejam... Emílio. Oi, claro, Paulinha. claro. Muita gente defendendo e muita gente, Inclusive, a como gente tudo. tem um videozinho de uma pergunta que daqui a Isso. pouco a gente vai colocar. Vamos colocar agora ele. Lembra-se de Enéas? Enéas. Faz tempo, é da sua época. Presidente Nossa. Enéas, o que você quer
quer saber do nosso querido ministro? Excelentíssimo ministro, eu coloquei nos vídeos antigos que o interesse pela Amazônia era além das árvores, era o que está no subsolo. E eu queria que o senhor falasse para os nossos espectadores quais são os reais interesses exteriores dos países que dizem mandar dinheiro para a Amazônia, mas os outros interesses nós sabemos quais são. Se a população me ouvisse naquela época, a história seria outra. Então, por favor, disserte-se com a sua excelência. Muito obrigado e meu nome é Enéas. Meu Zé do Caixão. O cara desenterrou o Enéas. Praticamente. Posso fazer uma pergunta? Peraí, calma. O Enéas acabou de fazer. Pergunta do Enéas, pô. Tem interesse... Vamos lá. Eu acho que há vários interesses, alguns legítimos, outros não. Né? Primeiro, a Amazônia é uma área brasileira que precisa ser muito cuidada, até porque é muito grande, fronteiras, o perímetro da fronteira é muito grande, então a gente precisa cuidar. Ali tem muito tráfico transfronteiriço de droga, arma, de um monte de coisa. Do ouro, do diamante, dos recursos minerais que saem, que são explorados de maneira ilegal na Amazônia e vão indo embora. Né? Todo esse ouro, esse diamante, essas coisas que a turma diz assim, mas não pode explorar. Pera um pouquinho, já estão tirando, e não é de hoje. Então nós estamos perdendo essa receita. Então tem várias operações aí que não querem a legalização justamente porque exploram de maneira ilegal aquilo que já está no subsolo ali da Amazônia. Isso não é uma questão de interesse, vamos dizer, de país para país, é uma questão de grupos econômicos, de criminalidade e que forçam, muitas vezes, impedem, fazem com que não se regularize nada, porque aí a forma como eles fazem permite evasão de divisa, uma série de coisas. Ô, Salles, parece que a França ela tá com uma pendência com a gente desde 2005. E você mandou um recado que era para eles pagarem a gente. O que eles estão devendo pro Brasil? Macron tá puto com vocês, velho. Para. Só fazer o cheque. Ficou bravo com a piada do Bolsonaro e falou que a gente não tem um presidente à altura do país. Acabou de declarar isso. O fato é o seguinte, eu não falei que a França tá devendo, não. Acho que isso aí saiu errado. O que eu disse é que o Brasil tem um crédito decorrente do protocolo de Kyoto firmado em 2005. Que é o carbono lá, né? A quantidade de crédito de carbono, toneladas de carbono. O Brasil foi certificado, ou seja, as autoridades... $10 a tonelada. Isso. Brasil certificado a 400 Estamos milhões nesse de mercado toneladas. agora, eu e Zuzu. Partimos agora para... Pode colocar uma fatura lá. Sim. Dos 400 milhões de toneladas de carbono que foi dito, o Brasil tem créditos, o Brasil fez isso em 2005 em diante, protocolo de Kyoto. Nós só conseguimos monetizar, ou seja, créditos para o setor privado, enfim, para mecanismos de desenvolvimento limpo, o MDL, 150 milhões de toneladas, ou seja, $1,5 bilhão. Falta ainda mais $2,5 bilhões referente a 250 milhões de dólares. E ninguém quer comprar esse crédito. Ou seja, a turma fica dizendo, o grande crédito, o carbono, o mercado, o mundo inteiro está com dinheiro pronto para pôr aí. Tá aí, desde 2005 tem uma fatura de $2,5 bilhões e ninguém pagou até agora. Então, se a turma quer ajudar, pode começar pagando essa daí. Pagar o boleto. E no ano retrasado eles deram uma miguelada lá, né? Que aumentou um pouco. Isso aí é complicado, gente. Difícil. Isso é complicado. A gente não sabe o teorema de Bhaskara. B2 menos 4AC sobre 2A. A gente não sabe nada. Por favor, Felipe. O cara que manja, ele tá com o computador. Você que manja. As informações. Tem imitações aqui. Até o Enéas apareceu aqui do nada. Eu queria voltar ao Macron, que foi um personagem muito polêmico aí desses últimos dias. A Paulinha citou aqui. Eu queria ler a declaração que ele deu. Abro aspas, nossa casa está queimando, literalmente. A Amazônia é o pulmão do nosso planeta, que produz 20% do nosso oxigênio, está em chamas. É uma crise internacional. Os membros do G7, encontro que acontecerá daqui a 2 dias, isso foi dias atrás, então já está acontecendo, devem falar sobre esta emergência. Fecha o aspas. Então tem aí várias questões. Primeiro ele falou nossa casa, não é a casa dele, como a gente sabe. Falou desse negócio, esse mito de que a Amazônia é o pulmão do nosso planeta. Na verdade, pulmão são as algas marinhas. Pulmão é a Amazônia. Eu quero saber qual é a toba do mundo. É o Ártico. Tem muita qual coisa. Osasco. Eu tava falando sobre... Seria o quê? Deve ser lá da África, né? Mas, Emílio, isso que o Felipe falou é Onde muito é a sério. toba do mundo, se a isso daí Amazônia é o você pulmão? que acha a toba. Onde você acha Felipe, que
dia, Paulinha. Você conhece. Onde é a toba? O Macron que cuide Não, dele. o Amazônia é o pulmão. Toba aqui vai... Onde é a toba? Onde é a Ricardo, toba? isso que o Felipe tá falando é muito sério, porque todo mundo, principalmente artista, né, gente? Pelo amor de Deus. E paga pau pra Anitta e fala mal besteira. agora. Fala mal da Anitta. Quero ver você falar mal da Anitta. Que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia, ele já fez. A Amazônia consome tudo que ela produz. Pergunta pro ministro. Ah, que você fica querendo aí, só porque minha pergunta é melhor que a sua. Que você E as algas marinhas produzem mais Porque é o oxigênio e seguinte, liberam pro ambiente. Vamos pensar comigo. Ó, Vamos ferrar. trouxa Era a sim... pergunta do Peraí, Felipe. calma. Trouxa sim desolação. Mas se você for pensar bem, o Bolsonaro deu corda. Pra cacete. Porque o Bolsonaro, ele fica dando corda, ele fica lá, ô, tá ok? A mulher Tá dele é ok? horrível, Não sei o que, tá ok? Ele fica dando corda, pro cara, tem que chegar pro cara e falar, Bolso, senta aqui, bicho, para. Fica Para, pianinho. Tá bom, ele fica dando corda. O cara e briga aí- no Facebook com o Macron, pô. É. Porra, deixa Cara a mulher tá do muito- Macron, pô. Senta lá com ele, Não, mas pô. essas declarações... Tem certas foram- horas que, vamos dizer assim, o posicionamento político, a questão de... Até que você engajar a sociedade, chamar atenção para certos assuntos, o presidente faz isso muito bem. Tanto que o cara foi eleito sozinho, sem ajuda de ninguém, não fez coligação com partido Facada, nenhum, tomou facada. facada, não pegou dinheiro para campanha, ou seja, alguma coisa de comunicação ele entende, né? Porque ele lutou contra todo o establishment, sozinho, sem dinheiro, sem nada e ganhou a eleição. Então, o fato é que realmente essa história do turma falar, Macron. do mundo, porque isso, porque aquilo, a nossa terra, primeiro que não é bem assim, né? A Amazônia não é pulmão do mundo, ela é importante para cuidar do regime de chuvas, a parte de regulação climática, realmente ela tem um papel importante, inclusive chamados rios voadores, que chove na agricultura, no resto do Brasil, isso tudo é verdade. Tudo é verdade, mas ainda assim é um assunto que tem que ser cuidado por ele, pelo pessoal de fora, com mais serenidade. Até porque Angola e Congo Você colocou no Twitter. estão né? queimando mais Ninguém do que tá a falando Amazônia nada. e ninguém falou nada. Então, se Angola e Congo estão queimando mais que a Amazônia e o Macron, quem quer que seja, não se habilitou, não se arvorou em falar E tem alguma esqueminha coisa, lá, né? é porque alguma coisa de diferente tem entre um caso e outro. Não, Agora, mas é que a Amazônia é um negócio bonito. Né, Aí na Caetano? Angola, não é? Caetano. Olha, eu quero saber quando é que você vai pedir o impeachment. Só isso que eu quero saber, porque o senhor merece. Porque a Amazônia é maravilhosa, é linda. O senhor não merece ter poder Essa sobre aquela devastação sem precedentes aí que vocês estão incriminando aí, pera lá um pouquinho. Que é Ciro 22, meu filho, você já é. O Caetano tá com o Ciro. É uma vassalagem absurda aí com a cobiça internacional. Quero saber se você vai se explicar com essa questão no Senado, na Câmara, a questão do impeachment. Quando quiser. Ministro, só para mínimo. concluir aqui, Emílio, é que o presidente francês, o Emmanuel Macron, ele está sendo criticado por querer usar a questão da Amazônia para prejudicar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Qual é a sua visão a respeito disso? Qual é o interesse do Macron na sua opinião? Eu acho que há alguns interesses alinhados aí nessa atitude dele. Primeiro, do ponto de vista pessoal, não posso avaliar o que ele queria, mas me parece que ele tomou uma atitude impensada, ou pelo menos descalibrada, e isso inadequado para a postura de um chefe de Estado, como ele fez ao colocar daquele jeito leviano, mentiroso, e usando uma fotografia, inclusive, equivocada. Quer dizer, ele como presidente da França, tinha que ter, primeiro-ministro da França, tinha que ter certeza, né, que aquilo que ele estava postando era verdade ou não. Mas, dito isso, eu acho que há duas questões aí. Primeiro, ele é pressionado pelos agricultores franceses que vivem muito de subsídio, é uma agricultura extremamente subsidiada, e a competitividade da agricultura brasileira, do agronegócio brasileiro, nós produzimos muito, com qualidade, com sustentabilidade e a preço barato competitivo. E isso assusta qualquer concorrência que pode haver, e o agricultor francês, que tem a sua agricultura extremamente subsidiada, tem medo dessa concorrência brasileira, da carne sobretudo, dos derivados de leite, enfim. Então, essa é uma análise. E, portanto, isso impacta. Ele usou um pretexto, né, tentou criar ali um factoide para tentar fazer um statement interno para o público dele em razão do medo que essa turma tem do acordo Mercosul-União Europeia.
Eu não acho que isso tenha, assim, tirando a questão retórica, muito barulho e tudo mais, eles também têm muito interesse no Brasil. O acordo foi benéfico para os dois lados. Não é o Brasil que está se beneficiando só do acesso a mercados na Europa. Eles exportam para cá. Carro francês, roupa francesa, tecnologia francesa, avião francês, Bombardier. Quer dizer, tem muita coisa em jogo. Então não é, em que pese a retórica, não é assim, por causa disso, jogou fora o acordo. Não é assim, né? Então, acho que essa é uma análise. Então, ele fez isso do ponto de vista econômico para ganhar apoio lá, que ele está mal avaliado. E do ponto de vista ambiental, também é um problema para ele. Ele tentou uma série de medidas para se mostrar como alguém que fazia medidas para o meio ambiente e teve aquele tema dos coletes amarelos lá na cidade, aqueles protestos e tal, recuou imediatamente. Saiu uma matéria no The Guardian, questão de um mês atrás, dizendo que a França não vai cumprir a meta dela do Acordo de Paris. Quer dizer, o acordo chama Acordo de Paris. E a França não vai cumprir a meta dela. Ele quer se intrometer na Amazônia. Não adianta ter atitude diversionista. Quem não está cumprindo a meta do Acordo de Paris, quem não está indo bem no cumprimento da meta é a própria França. Então, ele está tentando, de alguma forma, criar uma medida diversionista que jogue para o público interno, que tire um pouco o foco dos seus próprios problemas e usou, infelizmente, de maneira muito equivocada, venal, essa questão da Amazônia. Ricardo, tem uma perguntinha para você, que eu vou pedir para o Bruno colocar, do Arthur do Mamãe Falei. Tá bom. Bom dia ou boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Quero mandar um abraço aí pro pessoal do Pânico, principalmente pra Paulinha, que sem a Paulinha esse programa não é o mesmo. Quero aproveitar que o ministro tá aí, Ricardo Salles, quero mandar duas perguntas para ele. A primeira é se ele acha que o trabalho dele ainda é necessário após a Anitta, né, falar que ia fazer um vídeo rebolando de calcinha pela Amazônia e cumprir a sua promessa. A Anitta fez um vídeo rebolando de calcinha por causa da Amazônia. Eu queria saber se há algum trabalho depois disso, porque eu acho que depois disso a Amazônia está salva. Então eu queria saber a opinião do ministro em relação a isso, em relação ao relatório do Kim Kataguiri do licenciamento ambiental. Se ele puder, por favor, esclarecer alguns mitos aí, algumas inverdades que se faz sobre o licenciamento ambiental, ficaria muito feliz. Quero mandar um abraço pro ministro, dizer que eu tenho uma grande admiração por ele. Um abraço e vamos questionar tudo. Questionador. Como tem gente A favor, Paulinha é um amor. O ministro Isso. não está sozinho. A Paulinha é um amor. Sabe a sua relação com ele. Ela é um amor. Vamos lá. Primeiro, um abraço grande pro Arthur, que é um cara excepcional, tá fazendo bem a representação política, defendendo ideias de maneira coerente, firme, e é isso aí, uma renovação na política brasileira que ele representa muito grande. Eu acho que a Anitta é uma piada, né? Não dá nem pra comentar com algum grau de seriedade aquilo que ela falou, até porque ela disse lá num vídeo que, como os índios estavam aqui antes, se o índio aparecer na casa dela, ela tem que entregar a casa porque a terra era do índio. Aí um monte de índio levantou a mão falando, qual é o teu endereço que eu tô indo pra aí? Ela sumiu, né? Então não dá pra... Você tem que falar cuidado com a Anitta. A Anitta é nossa deusa. Fefito. Falando em queimar... Não fala assim da Anitta. Não admito que fale mal da Anitta. Fefito não. Fefito não. Não fale mal da Anitta, por favor. Fefito tá queimando. Agora, o projeto de licenciamento que o Kim tá relatando, ele fez um bom trabalho, porque ele ouviu várias partes, ele ouviu muitas opiniões, colheu informações, inclusive, de pessoas da área técnica. Eu acho que ele fez um bom trabalho. Não é fácil fazer uma legislação ambiental que contemple todos os interesses. O Brasil é um país complexo. Eu me lembro, outro dia nós tivemos uma reunião aí com outro país, que é um país pequeno, pouca variação econômica, poucos setores da economia. É fácil você fazer regulação num país praticamente unitemático, né? O Brasil não, um país que tem indústria, o Brasil tem biomas diferentes, tem setor imobiliário, tem necessidade de infraestrutura, tem uma costa gigantesca, tem várias questões que transformam a discussão ambiental no Brasil numa matéria extremamente complexa. Então você contemplar diversos interesses, apaziguar interesses, como se fez, aliás, no Código Florestal, fazer também na lei de licenciamento ambiental, não é fácil. E acho que o Kim fez um grande trabalho para agregar tudo isso. Tem alguns pontos, questões que podem ser melhoradas, e é para isso que serve o debate no Congresso. Ricardo, agora eu quero saber da solução que você vai dar para a Amazônia. Eu sei que você está aí com o tempo meio corrido. Agora mandaram lá uma parte, um contingente do Exército, para tentar resolver nesse primeiro momento. Num segundo momento, o que será feito a longo prazo para parar com essa palhaçada? Paulinha, é o seguinte,
Uma coisa é uma atitude pontual, emergencial, que será certamente transitória, até porque não há condições de manter isso em caráter permanente. Você ter uma posição de comando e controle, uma medida de fiscalização, comando e controle. Seja para controlar, para extinguir os focos de queimada, importante, seja para combater a ilegalidade, supressão em vegetação, desmatamento, garimpo ilegal, etc., que também vem crescendo de 2012 para cá e de forma continuada. Então, essas são medidas importantes para o momento? Sim. Isso vai resolver o problema da Amazônia, ou seja, cerca tudo, ninguém pode entrar lá, se trata a Amazônia como se fosse um cercadinho que todo mundo fica olhando de fora, mas não põe a mão lá dentro. É inviável isso na prática. Quem defende essa ideia está completamente fora da realidade ou mal intencionado. Nós estamos falando de uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, 48 países da Europa, cercada por não sei quantos estados, inclusive estrangeiros. Quer dizer, vivem 20 milhões de pessoas lá dentro. Você tem que dar um dinamismo econômico para a região, ou seja, incorporar atividades econômicas sustentáveis que permita o uso adequado, sustentável, planejado, regulamentado dos ativos florestais, dos ativos das riquezas naturais. Enquanto você não fizer esse desenvolvimento econômico e trazer essas pessoas para legalidade, para formalidade, não tem coisa pior do que você jogar as pessoas para ilegalidade, empurrar as pessoas para informalidade. Você joga a pessoa para ilegalidade, para informalidade, ela adota posturas totalmente desconectadas das boas práticas, porque não tem responsabilidade nenhuma. E se fez isso ao longo de 20 anos e não deu certo. Então nós temos, a partir de agora, cuidar da biodiversidade, do potencial dessa agenda da bioeconomia. A Amazônia tem realmente um potencial enorme para monetizar, para capitalizar essa riqueza toda da natureza, sem destruição, sem nada. Agora, precisa ter uma discussão madura, transparente, equilibrada. Não pode vedar as conversas, não pode proibir o debate. O que aconteceu durante muitos anos é que você proibiu o debate. Vai falar de regulamentar uso florestal, manejo florestal? Ah, não pode, né, porque a Amazônia é só contemplativo. Não é contemplativo. Basta ver que não é contemplativo, olhar o mapa da Amazônia, a quantidade de pessoas que tem lá dentro e o que está acontecendo nos últimos 20 anos. Então, mas isso não tem como controlar? Porque eu fiquei assustado com isso. Tem uma matéria do Reinaldo, nosso amigo Reinaldo. Alô, Reinaldo. Tem uma matéria do Reinaldo, cara, que eu vi, eu não sei, é muito antiga, falando exatamente sobre isso, falando das ONGs. E não tem controle, o cara nem sabe quem tá lá. É como checar essas ONGs. Os caras nem sabem quem tá lá. Mas é o quê? Dinheiro, né? Não tem dinheiro. É muito grande. Não, você tem que ter o incentivo econômico, regulatório, marco legal adequado. Toda vez que a política pública se baseia num incentivo econômico, no marco legal ou num arcabouço legislativo aqui ruim, a resposta da política pública, a resposta da sociedade, a resposta do mercado, a resposta, enfim, que você tem de um drive errado, a resposta é ruim. Então nós temos que ter o drive certo, tem que encontrar qual é o equilíbrio, qual é o bom senso, colocar as questões no quesito da temporalidade. Não adianta você dizer que você tem um grande projeto para a Amazônia, só que ele, graças ao tempo de maturação, ele vai estar ótimo, vai estar no state of the art daqui a 10 anos. Bom, o que eu faço com esses 20 milhões de pessoas em 10 anos? Transfiro eles para o Leblon e para Ipanema, a hora que tiver tudo pronto na Amazônia, eles voltam? Não. Então, assim, não dá para ter soluções que só ficam de pé de laboratórios, a condições normais, temperatura e pressão. Nós estamos falando da vida real, lá na ponta. Então, mas isso aí você não acha que faltou comunicação? Porque quem está palpitando somos nós. Não estamos morando na palafita lá, que tem lá em Manaus, galera que não tem esgoto, o esgoto passa na rua e tal. Esse cara, ele é o quê? Ele quer ter uma vida legal. A gente tá palpitando aqui, bonito, gostosão, ar-condicionado e tal. Não faltou sensibilidade de comunicação sua, ministro, e do nosso querido Jair Messias. Olha só. Ok! Vamos lá e passar a bala. Ministro, deixa eu só fazer aqui uma parte aqui. Faltou sensibilidade, ô presidente. Faltou sensibilidade. Você fica na tua que eu fico na minha aqui. Porra! É o seguinte, no que depender de mim, você terá uma carta branca feita de papel reciclado para continuar unindo preservação e desenvolvimento. Minha continência a você, prezado ministro Salles. Por exemplo, ministro, por exemplo, você vê lá o negócio que foi agora, porra, Do quê? Agora, nova Previdência. Previdência, os caras ficam enchendo o saco, explicaram, o povo entendeu, os caras entenderam por quê, que, pô, vou fazer isso aqui e tal. No meio ambiente,
Você não falou nada. Dizem que você não fala nada, você com esse jeitão todo, não sei Esse belo o quê. terno, Esse belo Ricardo terno. Almeida. Não, eu concordo. Ministro, tem que explicar. Eu concordo. Eu acho que a gente precisa melhorar a comunicação. Eu cito aqui, daqui a pouco, infelizmente, preciso ir, mas... Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Mas tem duas coisas importantes para falar. Primeiro, esse exemplo que você deu, o anterior, da questão do desenvolvimento. Olha lá o estado de Roraima. O estado de Roraima está há 7 anos, esperando uma licença para construir o linhão Manaus-Boa Vista. Esperando uma autorização para fazer o linhão 120 quilômetros, não é que vai... Um linhão de 120 quilômetros, que vai ligar o estado de Roraima, que não está ligado no sistema nacional, no operador nacional do sistema de energia elétrica. Sim. O estado está isolado. Quem abastece Roraima de luz elétrica? A Venezuela. Isso é um absurdo que não tem tamanho. Você está há 7 anos esperando um cara falar assim, ok, estou de acordo. Não vem a resposta, não é nem que ela vem negativa. A turma sentou em cima da consulta e não responde. O que aconteceu? A Venezuela com aquele problema que a gente está vendo, não dão manutenção nas linhas, tem interrupção de fornecimento, tal, etc. O fato é que na capital, para alimentar de energia elétrica os 600 mil moradores do estado, está tendo que queimar óleo diesel em termoelétrica. Quer dizer, a pior solução ambiental possível. A pretexto de não construir um linhão que não teria tido efeito ambiental praticamente nenhum, era só uma questão ideológica, eles estão agora obrigando a turma a queimar óleo diesel para sustentar a população de 600 mil pessoas com energia elétrica. Tá? Isso é a primeira coisa, só para contextualizar o quanto que essa demagogia, essa discussão às vezes enviesada, prejudica na prática, inclusive o meio ambiente. Segundo lugar, que é uma questão também importante, a da comunicação. Quando nós entramos no governo, qual foi a postura desse governo que é muito austero, respeita o dinheiro do contribuinte, faz as coisas de maneira muito, cuidadosa com o recurso público? O ministro da Secretaria de Governo, o então general Santos Cruz, eliminou todas as despesas de comunicação, contratos de patrocínio, enfim, fechou a torneira. Números muito altos, milhões e milhões, centenas de milhões de reais que vinham sendo gastos. Fechou a torneira para colocar ordem no negócio, para poder monitorar, para poder levantar as informações. Agora é a hora, zerou, fez um ajuste que precisava, agora é a hora do governo, através dos recursos que dispuser, contratar, profissionalizar a questão da comunicação de maneira bem objetiva, também, por outro lado, com observância do cuidado, da parcimônia em gastar o dinheiro público, mas precisa ter uma comunicação top de linha. O governo está consciente disso e está trabalhando nisso. A própria mudança que nós tivemos, o secretário Fábio Weingarten, que faz um bom trabalho de comunicação no governo, o Fábio é excelente. Agora, o general Ramos, o próprio general Rego Barros, que é o nosso porta-voz, é uma equipe que está bastante azeitada e que entendeu a necessidade, está fazendo as medidas necessárias para melhorar a comunicação. Não é tão fácil, porque você contratar coisas sob a égide da lei de concorrência 8666, tem várias questões, inclusive de restrições orçamentárias e tal, mas essa consciência de uma melhor comunicação nós temos e estamos trabalhando claramente nesse sentido. Muito bem, o ministro tem que se mandar. Você vai... O que é? Instagram para descer o pau no ministro Ricardo Salles MMA, é isso? MMA. Tá lutando aí, pô. Tá no... Mais uma pergunta não dá nome? Lógico, pra você, puta, 10 se você quiser. Porque a gente falou de toda a repercussão negativa internacional dessa polêmica envolvendo a Amazônia. E tem uma voz distoante, que normalmente é distoante na imprensa internacional, que é da colunista do Wall Street Journal, a Mary O'Grady, colunista de assuntos latino-americanos. E ela publicou um artigo ontem que fala sobre as privatizações anunciadas pelo Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro. Em determinado momento do texto, ela toca na questão da Amazônia. Eu vou ler aqui 3 parágrafos só de uma tradução rápida que eu fiz. Abro aspas aqui para Mary O'Grady. Enquanto os incêndios se acirram na floresta amazônica, em grande parte por causa da seca, o Bolsonaro está sendo culpado pela frouxa aplicação das leis de conservação. Mas a abertura e a modernização da economia farão muito mais para proteger a floresta do que os governos socialistas anteriores ao de Bolsonaro ou qualquer outra elite europeia professoral.
E no final ela conclui: o Brasil precisa de um crescimento rápido para criar a riqueza e a oportunidade necessárias para cuidar do meio ambiente. No entanto, o dinamismo econômico não tem sido uma prioridade para sua classe política. Os políticos brasileiros são conhecidos principalmente pelo nacionalismo, pelo protecionismo e pelo populismo. Fecho aspas aí para Mary O'Grady. O senhor concorda nessa linha, já que a gente falou até de déficit eu arrisco a orçamentário? dizer, eu não vou ter ousadia de dizer que ela roubou a minha fala, mas o fato é que eu subscrevo integralmente o que ela falou, integralmente. Está absolutamente correta a análise que ela fez, uma análise serena, técnica e de alguém que não está preocupado em jogar para a torcida. Ela fez uma análise que reflete exatamente o que nós precisamos fazer no Brasil. Dinamismo econômico, melhorar o marco regulatório, as questões da funcionalidade, da infraestrutura do país, privatizar, diminuir o tamanho desse Estado gigantesco, paquidérmico, que desperdiça o dinheiro das pessoas, que asfixia a atividade privada, que não deixa o empreendedor crescer no país, em todos os níveis, e realmente, mesmo em relação à Amazônia, é preciso ter, como eu defendi aqui agora há pouco, esse dinamismo econômico, respeitando a floresta, tendo atividades bastante controladas, sustentáveis, mas que não seja uma forma de discurso simplesmente para obstar o desenvolvimento e servir de bandeira para arrecadação no Brasil ou no exterior. Viu, Paim? Muito bem. Viu, Paim? Você que publicou falando mal, né, do ministro, agora você... Sei lá, a Amazônia, foi lá com o cartazinho. Ficou pelado. Obrigado, viu, ministro? Gente, obrigadíssimo. Ministro Ricardo Salles, obrigado. Valeu. Daqui a pouquinho tem mais. Quem é hoje aqui? Quem que é? A Bia. Bia Kicis. Quem é Bia Kicis? Ela daqui a é pouquinho, daqui a deputada pouco. federal pelo PSL. Porra, Paulinha, você tá PSL? Hoje tá. Nossa Virou senhora, o programa direitas já. Deus acima de tudo. Você tá só governo. Tem lá a live do Bolsonaro, vai lá. Você pode contratar outra pessoa para produzir. Ela vai lá fazer Libra. Quem é? O que nós vamos falar? Ué, Mas hoje não tem mais, não dá mais Na tempo. verdade, a gente vai pedir desculpa para ela, porque ela era nossa convidada, gentilmente o ministro nos atendeu. entendi. Ele estará conosco numa breve oportunidade. Boa, entendi. Ok? Obrigada. A gente vai para os comerciais e já volta. Entendi. É isso aí, Entendi, gente. É isso aí. Paulinha Kraus tá impossível. Ó, toda. Hoje Partida ela tá- de direita, Isso. só. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e temos a presença também hoje, muito elegante, muito simpática, da Bia Kicis. Ela é deputada federal pelo PSL de Brasólia, do Distrito Federal. Está aqui com a gente hoje, mas tivemos um ministro aqui. Você entendeu, né, Bia? Vamos fazer um Claro. programa especial com você, porque eu não tenho a menor ideia. Talvez Felipe Moura conheça mais esse mundo político e tal, e possa fazer uma pergunta inteligente. Porque agora nós estamos com a Amazônia, a Anitta, tá uma confusão. Leonardo DiCaprio. Tá na França. Só DiCaprio. pra você saber, o último bloco era a França. Isso, tá uma confusão danada. Imagina, tá tranquilo dirigir o jornalismo nesse momento do país, né? Beleza. Tá misturando entretenimento com política. Telefone quase Tá não tendo toca. muita briga, Olha, né? eu vou dizer uma coisa pra você. Graças a Deus eu vivi num mundo que política era uma coisa chata. Então tinha um papo de política, você desligava o rádio. Ia pro boteco. Eu sou ainda dessa época. Do Hoje em horário dia- eleitoral. Do Do horário eleitoral que você vai Hoje em fazer dia os outra caras coisa. assistem TV Senado. Não. Sim. Olha o nível que nós Tá chegamos. dando Eu ibope cheguei agora. nesse nível há uns 3 anos. Eu só ligava a TV pra ver TV Câmara e TV Senado. Sério? Sério, Você sério. entrou ali. Fiquei totalmente absorvida por esse mundo para entender o que estava acontecendo. Eu, como ativista, Ativista do quê? tipo, dormir nos gramados do Congresso para pedir o impeachment da Dilma, esse tipo de coisa. Entendi. Daquela época lá do. Esquerda versus direita. Isso. Democracia Na invertida. Época, Isso. na época da democracia versus totalitarismo, essa época aí. Muito bem. Felipe. Muito bem, Bia Kicis, deputada federal do PSL, então eu tenho que perguntar sobre a manifestação de ontem. A gente fez aqui a cobertura das manifestações pela Jovem Pan, eu ancorei de tarde, e há convergências e divergências até nas pautas dos grupos que lideraram essas manifestações. Por exemplo, o Movimento Avança Brasil estava pedindo a anulação da votação do projeto de lei de abuso de autoridade, que foi feita lá sob comando do Rodrigo Maia. Levantaram o braço os parlamentares que eram contra, que eram a favor, na verdade, da votação nominal, que os deputados deixassem registrado como eles votaram no caso da lei de abuso de autoridade. O Rodrigo Maia não quis nem contar os braços levantados,
Senado já deu a lei de abuso de autoridade como aprovada, houve recurso de parlamentares do seu partido, PSL, ao Supremo Tribunal Federal e logo depois do recurso do pessoal do Partido Novo para anular a votação. Então, os movimentos mais relativamente próximos ao Bolsonaro, eles defenderam a anulação pelo STF. E alguns outros movimentos, como o Vem Pra Rua, defenderam já o veto presidencial, quer dizer, o veto do Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. Alguns parlamentares do PSL estão dizendo que o Jair Bolsonaro não vai vetar integralmente. E o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, pediu o veto de 9 itens. Então, qual é a sua posição, deputado, a respeito da lei de abuso de autoridade, já que dentro do seu próprio partido há certas divergências, até o líder do governo, Major Vitor Hugo, assinou o requerimento de urgência para votação naquele dia, então se associou de alguma forma a outros partidos. Qual é a sua posição nesse caso? Na verdade, se eu não estiver enganada, quem assinou foi o líder do partido, não o líder do governo, Major Vitor Hugo. Acho que foi o Valdir. O Valdir, sim, do partido, exatamente. Que assinou a urgência. Gente, o que acontece é assim, naquele dia a gente estava votando a medida provisória da liberdade econômica. Eu estava totalmente focada nisso. Eu trabalhei muito por essa medida provisória desde o seu nascedouro. Só um parênteses, com o líder do governo, Major Vitor Hugo, teria sido feito um acordo com declarações do deputado do PP, Ricardo Barros, para que o veto do Jair Bolsonaro fosse só sobre o uso de algemas na hora de prender o criminoso. Então, eu que confundi aqui as duas coisas, mas só para registrar quais foram as articulações que geram muita névoa aí nesse debate. É complicado mesmo de entender. A gente que está lá dentro, às vezes, não entende o que está acontecendo, imagina quem está fora, né? Às vezes a gente está lá, de repente, votou, aprovou. Como assim? Eu nem apertei o botão? Então, votação simbólica, foi a primeira vez, né? No primeiro dia da nossa votação, a gente passou por isso. Mas o que acontece é que a gente tem que atacar em todas as frentes. Eu sou dessa linha. Então, eu sou uma das impetrantes do mandado de segurança contra aquela votação, porque eu estava lá. Eu vi que tinha muito mais de 31 braços levantados. Inclusive, eu também ergui o braço e pedi a votação nominal. Então, a gente quer anular, mas a gente sabe que isso é extremamente difícil. Isso que o Avança está pedindo vamos pressionar o ministro Gilmar Mendes, mas é complicado dele dar essa segurança para a gente. Porque ele entende que, por se tratar de matéria regimental, o Supremo não pode falar. Agora, eles entendem isso quando eles querem entender, né? Porque eles ficaram analisando na época do voto aberto, voto fechado, o regimento diz isso. Na época do impeachment, eles fatiaram o impeachment e por aí vai. Por outro lado, nós queremos também o veto, é óbvio, porque essa lei, ela é uma lei que ela é um abuso. Se você pensar que ela nasceu do Renan Calheiros com o Roberto Requião, já é uma coisa assim, que a gente vai ter um vício até de origem, digamos assim, né? Não no sentido técnico do termo. Então, a gente gostaria que essa lei fosse vetada. A gente gostaria que ela não tivesse nem sido votada no atropelo que foi. A gente queria discutir o tema, mas ali não houve clima, não houve como fazer isso. Então, eu até já defendi o veto total. Tá? Eu defendi o veto total e, por outro lado, eu também assinei o documento de pedido de mais de 10 vetos, de mais de 10 artigos. Eu recebi os procuradores, os chefes do Ministério Público de vários estados na semana passada. Eles vieram conversar comigo e pediram, olha, esses 10 itens que vocês estão pedindo tá ótimo, inclui mais um. Eles querem que vete também um outro artigo, que pra gente fica bom. Então, é assim, a gente sabe que existe o ótimo e existe o bom. O ótimo seria vetar tudo, mas isso não parece muito possível, porque o jogo não termina com o presidente. O veto volta para o Congresso e parece mais difícil que a gente consiga manter um veto total. Então nós temos que ter um plano B, que é o veto parcial, para ver se dessa forma a gente tira pelo menos aqueles artigos que são mais tenebrosos. Ativismo é que trabalha por alguma causa. Qual que é a causa que você está trabalhando efetiva lá? Eu tenho muitas causas. Uma delas é o Escola Sem Partido, que é uma das principais para mim, tá? Porque hoje em dia, assim, o que a gente recebe de denúncia de criança, adolescente sendo doutrinado, punido, perseguido em sala de aula por causa da sua posição política ou religiosa, ou seja o que for, é um absurdo. Então, e outra coisa, o Zé Dirceu, numa palestra, ele falou o seguinte: o maior... a coisa que mais pode atrapalhar a esquerda é o Escola Sem Partido. Então, eu tô nessa. Se é ruim pro Zé Dirceu, é bom para mim. Mas você não acha essa também, é uma das principais você não acha pautas. também que com essa visão também fica querendo impor um pensamento de direita? Aquele pensamento não vai mais... inverter a ideologia. Pensamento caretão?
Ao contrário. Nós não somos caretão. A gente é doidão. Eu também gente não anda sou de careta, patins. nunca fui, mas a questão é a Vem com seguinte. caretice, não. Mas escola sem partido não é Cantaíno, isso. essas merda, a gente zoa hino, hein? É doidão, hein? Eu canto hino como não Não, Eu gosto a gente faz de cantar paródia hino. com A isso. questão não é Japonês essa. tem 5 filhos. A gente zoa hino. Olha, Quer a fazer questão... hino? Vai, nós vamos zoar tudo. Mas a questão é a seguinte. Não vem com essa caretice, escola não. sem Educação moral e partido cívica. não é doutrinar as pessoas para direita. Mas Escola é o que sem partido, parece. não, Sem não partido, parece. é. Isso é para quem não direita, conhece o sem ser de projeto. esquerda. Não Você existe sabe que o homem, já dizia Emílio, é sem Aristóteles. partido. Ari. Mas isso é um nome só. Olha o que o Ari diz. Ari falou isso antes É de brother Cristo. dele, é brother, brodaço. Antes de Pobre, Cristo, tá Ari Elefante falava. se suicida. Ari falava. O homem é um ser político. Isso está na veia. Ninguém tá está no dizendo sangue. que não é ser, mas a criança não tem que ser nem política, nem sexualizada na escola. Então, assim, o homem é um ser Você também já político. não é caretona. Vamos falar. Caretona. Você acha legal 4 anos a criança ficar tendo que usar banheiro de menino para menino? Você acha legal? Você Emília? curte o Aposto que você pensamento não da acha. Damares, que fica brigando com a Disney? Olha só, não é isso, gente. Não, eu não é um- sou. Eu gosto muito da Damares, mas isso não tem nada a ver com curtir o pensamento dela ou não. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Azul tem coisa ou que eu rosa? acho exagerado. Isso foi interessante. No dia da posse da gente, eu tava vestida de azul. E aí entrei no elevador com a Jandira Fegali, que é uma das defensoras, inclusive, da ideologia Jandirão. de gênero. Jandirão, vocês conhecem. Jandirão da massa. Nós entramos no elevador, Jandirão foi tirar uma onda com a minha cara, falou, ô deputada, bem-vinda, tal, parabéns pela eleição, eu parabéns também. Ela falou assim, tô vendo que mulheres usam azul, né? Eu falei, usam, viu minha mulheres calcinha. usam azul, homens usam rosa, a gente usa o que quiser. Aí ela já tava feliz, eu falei, só não mexam com as nossas crianças. Aí ela encolheu, né? Então o que acontece, gente? Vamos respeitar os filhos dos outros. E os nossos, só isso. Esse Tá negócio, muito nervosa. essa sacanagem. Ah, mas esse assunto mexe comigo na veia. Você briga na rede social porque tem uma treta maravilhosa de Gene Stein e Joyce Hasselman. Não sei se você acompanha a Catraca Livre. Essa briga é uma briga também de ativismo de direita e de esquerda. Você treta na rede social? Olha só, deixa eu te falar, eu milito na rede social, eu atuo. Comenta os mas haters. eu sou uma parlamentar muito ponderada. A minha trajetória, eu sou procuradora, fui procuradora do DF, eu costumo conversar, buscar razão, entendeu? Então, eu sou vice-presidente da CCJ, não dá pra gente querer ficar lacrando dentro do Congresso. Nem Isso é imitando. contraproducente. Nem colocando óculos. É contraproducente fazer isso dentro do Congresso, entendeu? Eu tenho até um episódio com a Maria do Rosário, nós estávamos na CCJ e, de repente, eu fui fazer uma referência, assim, até para mostrar que eu percebi a existência dela. Então, eu falando alguma coisa, eu falei assim, deputada Maria do Rosário, e continuei um comentário e tal. Aí, só que eu não percebi, foi totalmente inconsciente, né? Que a hora que eu falei o nome dela, eu tinha citado uma questão de danos morais. Ela ficou furiosa, ela falou, eu quero saber por que a deputada Bia Kiss falou meu nome na hora dos danos morais. É por causa da minha ação contra o Bolsonaro, danos morais no Supremo? Aí eu falei, não, cheguei perto dela, falei, olha, foi pura coincidência, não foi minha intenção. Não era pira. Eu nem pensei, foi coincidência mesmo. Aí ela virou e falou assim, então, para de falar mal de mim nas redes sociais. Eu falei, não, aí também não dá. Aí não força. Não, aí não. Aí não força, tia. Aí tá querendo demais, né? Deputada, a sua atuação como procuradora antes já tinha esse viés de atuação que você exerce hoje em dia ou esse ativismo nasceu ali na época da derrocada do lulupetismo? Foi ali que você tomou esse viés? Não, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muito... Eu procuro ser muito justa nas coisas que eu faço. Tenho muito medo de ser leviana. Então, você não vai me ver atacando as pessoas nas redes, a não ser o PT, né? Assim, Gleisi Hoffmann, pessoas que você já sabe que estão ali para levar do Lula, pra né? Mas eu procuro, né, não ser leviana e ser uma pessoa justa. E como procuradora, eu me pautava por esse tipo de comportamento. Sim. Tipo assim, quando eu via, por exemplo, o Estado, né, a Fazenda Pública, executar uma pessoa numa ação de execução que eu sabia que não era certo, aquela pessoa não tinha sido responsável por aquele débito, objetivamente, não era sócio da empresa. Eu ouvia gente falar assim, deixa, ela se defende na justiça, ela que contrata um advogado, eu ficava louca com isso. Eu falei, gente, não tem nada pior do que você ter o Estado no seu cangote. É um Estado absurdo. no seu cangote. É horrível. Tá sabendo bem, Biazinha? Né? Então, é uma coisa, eu me pauto. O presidente está muito caretão também, presidente. Tá muito sério. Ô, deputada, Orgulhoso dela ali. nós vamos fazer o Fefito Show com você. Isso, vem aí. Você tá totalmente convidada, deputada. Totalmente convidada a conversar comigo. Respeita a deputada, Fefito.
Respeita Fefito, respeita. Ela é Caio brava. Fefito. Caio, você fala demais no seu programa, Caio. Eu quero falar com o tempo da posse. Você é um pirata privado. Não, olha... Fefito, eu conversei com você e pedi pra ver a foto do seu bofe, hein? Tá lembrado? Eu tô sendo chamado no metrô de deserto de ideias. Não quero mais isso. Então. Fefito, calma, Fefito. Calma, calma. Fefrito. Não quero É o mais seguinte, isso. deputada, vamos fazer um especial. Vamos trazer uma... Escola sem partido especial. Não, escola sem partido. Não, pode ser mil... Gente, eu tenho um PSOL, projeto. alguém do Eu tenho um projeto Eu pra não concordo cobrar. com você. Você e o Não, Boulos. tudo bem, eu tenho um projeto. O que você acha desse? Que advogado que recebe dinheiro que não tem lastro... Tá? Não tem lastro, ele responde pelo crime de receptação. A OAB tá batendo em mim. Tá, tão bravo. E eu defendo esse projeto. Estão bravos. Porque uma das formas de se lavar dinheiro é com isso, né? Pagando honorários. Falando em OAB, você acha que houve... Oi, pois não. Houve excesso do presidente naquele embate com o Felipe Santa Cruz, na sua visão? Eu acho assim, o presidente, ele deve ficar de saco cheio do tanto que ele é atacado. E aí ele devolve, porque, pelo amor de Deus, não é por fato de você ser presidente que você não tem que não dar umas pancadas de vez em quando, né? verdade. Eu não aguento, gente, eu nunca vi alguém ser tão atacado. Né? só. Agora eu falo o seguinte, eu não votei no presidente Bolsonaro por causa das boas maneiras dele. Juro pra vocês Você que não. botou no Amoedo. Eu bem avisei. Não, eu votei no Bolsonaro, mas não foi por esse motivo, não é pelas boas maneiras, entendeu? Lógico. Muito bem. Ô, deputada, quando você pode voltar Acabou aqui? o tempo. Vamos fazer essa pauta? Isso. Você e o Pautas Boulos. caretas. Pauta careta, sabe o Não que é? combina comigo, Não? pauta careta. Não combina eu acho comigo, muito não. careta. Mas Esse negócio de cantar hino, aquelas coisas. eu Puta, gosto isso de cantar hino. Não, eu gosto de isso cantar hino. tem Isso não nada é a ver. careta, Mão não é no- combina, Com não. mão no peito assim. Ó, posso falar? Vai cantar hino, a molecada vai ficar zoando. Eu peguei a época. Cara, eu cantava hino Não, quando eu era cantava criança, nada. cantava o hino da chega na escola, hora do cantava o seio, hino do canta Brasil. brasileira. E não fiquei É. careta por causa disso. Minha geração não ficou careta por conta disso, não. Não. Do quê? Deputada, só uma Como pergunta na rapidinha, Tomorrowland. tá? Uma pergunta rapidinha. Pois não. É porque um dos focos da manifestação de ontem foi pedido de impeachment do Dias Toffoli, presidente do Supremo. A senhora, como ativista, assim como vários outros ativistas de direito que entraram para a política, criticavam muito o STF. Existe algum constrangimento agora, principalmente devido à relação, no mínimo cordial, que o presidente está tendo com o Dias Toffoli? É claro que há informações de bastidor, que não são nossas fontes, não temos como verificar, que já falam até em acordão, mas se restringindo aos fatos, o presidente deu uma declaração, na prática concordando, endossando a decisão do Dias Toffoli de atender ao pedido do Flávio Bolsonaro, filho dele, estendendo, na verdade, aquela suspensão de investigações a todas que são feitas com base em dados do COAF, da Receita e do Banco Central. A senhora se sente constrangida nesse momento? Falar por mim, né? Seria Que é porque eu Bolsonaro posso contra falar. o lavajatismo? Eu Rapidinho, sou uma por favor. pessoa que eu tenho projeto de lei para criminalizar o ativismo do Supremo. Eu já entrei com vários pedidos de impeachment de vários ministros do Supremo. Eu não tenho nenhum constrangimento com relação a isso. Eu quero resgatar a credibilidade do parlamento. Não é fácil. Mas a senhora eu endossa agora quero. o pedido de impeachment Eu impetrado endosso pela todos Janaína os Pascoal? Inclusive, eu entrei com pedido de impeachment, não é só do toque, de vários, que criminalizaram, aqueles que criminalizaram a homofobia, porque é um absurdo você criar crime sem lei. Isso é o máximo da insegurança jurídica. Então, eu acho que não dá para ser desse jeito. O Supremo tem que respeitar E o o direito povo e o individual, parlamento. meu E aí, amor. Fefito é Cada um Direito faça o que individual, meu quiser, amor. mas não vem... Não venha não, querida. Não venha mexa, cuidar Bia. da minha tobinha, não. A minha Tô toba... mili- Toba tô nem com livre. Toba, não. A gente é Tô do nem- movimento Toba Hashtag Livre. Toba livre. Toba livre. Mas- Tem o MBL mas não Toba vem querer livre. Deixa eu falar. criminalizar a Não. minha opinião. Só A isso. toba PL. sempre tem que ser livre. Isso. A toba Não mexa na nossa toba. tem que ser sagrada. Olha, eu tô lá no Congresso para votar leis, né? Pra fazer criar tipo penal ou não, dependendo do que a maioria da sociedade quiser. Agora, Boa. o Supremo fazer isso pela gente é que não dá. Tem uma grande energia. Bia, eu viu? gostei de você. É verdade. E você é linda. Obrigada. Você é linda. Tem assim... Mulherão. Opa. Né? Mulherão. Opa, vou dessa. voltar, tô voltando. Pra Ó, comandar deixa a eu nossa falar vida, sério. fazer uma Vou planilha pedir- de Excel, Não, assim, falando acorda sério, eu já 5 tô horas. estouradaço aqui, ó. Eu tô caras com da rede 20 vão minutos reclamar. atrasado. Deixa a rede reclamar. Eu sou Partido Rede. Pode reclamar. A Marina Silva. Tá. Ó, Bia Kicis está aqui com a gente. Vou passar o serviço Instagram. dela. Arroba Bia Kicis, é K-I-C-I-S. Deixa eu pedir um votinho também. Eu tô Claro. concorrendo, estou em primeiro lugar no parlamentar que apoia o liberalismo. Não sei se você sabe,
Mas eu não sou só careta, não. Eu fui a pessoa que apresentou o Paulo Guedes pro Bolsonaro. Ó. Apresentei o Rogério Marinho pro Paulo Guedes. Então, eu levo a sério esse negócio de liberalismo econômico também, tá? Nós levamos a sério. Então, eu tô concorrendo, queria pedir o voto do pessoal no Congresso em Foco para eu continuar em primeiro lugar aí, ganhar esse prêmio. E de parlamentar que mais representa. A Carla estava em primeiro lugar, tá em primeiro, disputando Samba. com o Freixo. Eu tô entre os 10 primeiro. Vamos lá, pessoal. Senta a mão no botão Muito e bem. vota lá. Bia Kisses, muito obrigado pela sua presença aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, Felipe Moura. Obrigado Daqui a a você. pouquinho no Pingos, não é isso? 18 horas. Sucesso total. Despedir. Tchau. É isso aí. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico. Muito bem, meus amores. Vou falar uma coisa pra você, Daniel Zuckerman. Pois né. Você que é meu parça. há muitos Muito anos. parça, é verdade. Pois não. A gente não consegue resolver o telefone fixo da NET. Putz, é verdade. Essa é uma das maiores... O telefone fixo da NET, você não Você consegue cancelar, resolver. né? Cancelar o telefone. Imagina resolver os problemas do Da Brasil. Amazônia. Da Amazônia, que é um negócio que ninguém Bolsonaro, sabe. a gente não Do consegue. Bolsonaro, Eu mesmo, escola sem partido. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas Vambora, não vai Barba desistir. Linda. Amanhã Barba estaremos Linda. de volta aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado ao nosso querido André. Os Brilharam, dois brilharam. Vocês brilham, não é? Brilham mesmo. Bolsonaro, Fefito, Enéas. Cademir, só quando você quiser, é só me chamar. Fefitinho, ó. Ei, Fefito. Fefitinho, você sabe que você é meu gatinho angorá. Olha. Você é o meu favorito. Cademir, você sabe que eu gosto dos mais velhos, né? Você sabe que você é meu gatinho preferido Meu Fefito na preferido. Lacrolândia. Sabe o que você faz? Me leva pra sua fazenda. Você é meu gatinho de É Lacoste. só me levar pra sua fazenda. Você é querido. meu gay favorito do esporte. Eu amo você sabe disso. Uma caipifruta de saque. Tomamos caipifruta no esporte, eu e o Fefitinho. Maravilhoso. Tomamos de chale. Certo, Fefe? É gin tônica, vambora. Tchau, gente. Amanhã a gente tá de volta aqui na programação da Jovem Pan ao meio-dia. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Terminou, terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!